bem? Saudações em Cristo, meus nobres, isto é a paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Dando sequência ao nosso sequência de estudos bíblicos, onde estamos estudando o Evangelho joanino, O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Tivemos até aqui 6 lives falando sobre o prólogo de João, 2 lives introdutórias falando de um modo geral, em seguida falando do termo Logos, falando também da eternidade do Logos, falamos da pessoalidade do Logos, falamos da divindade do Logos, falamos da criação que o Logos criou, e falamos também o que isso implica, do senhorio do nosso Senhor Jesus, tudo pertence a Ele. Falamos que é a compreensão disso que nos faz mergulhar de fato no Evangelho. Falamos sobre a vida real e verdadeira que há em Cristo Jesus, O que veio à existência, isto é, o Verbo, foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. E é justamente nessa transição, falamos de vida na live passada, e passando a falar de luz, falar de luz e trevas hoje, pelo menos de luz vamos falar. E a vida era a luz pela qual se devia viver, a vida era a luz dos homens, a luz da vida que brilhou nas trevas, e as trevas não puderam fazer nada contra a luz. E é justamente a respeito da luz que no manuscrito joanino, no capítulo 1, nos descreve, que vamos estar falando nesta tarde para vocês, nesse fim de tarde. E por luz, Jesus é o único que manifesta e torna possível o caminho que conduz à vida verdadeira junto do Pai, isto é, a vida eterna. Quando João apresenta Jesus como a luz, ele está mostrando aqui que Jesus Cristo é o único que manifesta e torna possível a prática da vida verdadeira. Vamos ler o texto? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1. Vamos ler a partir do primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nós já lemos esse texto várias vezes, em mais de uma versão aqui, Agora mesmo eu estava citando uma das versões. Enfim, o apóstolo João nos escreve aqui, finalizando esta primeira parte do prólogo, apresentando Jesus como a luz, o Verbo. Ele fala que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isto é, Jesus Cristo, ele apresenta ao homem a maneira que se deve viver. Na oração sacerdotal, Jesus vai dizer, dizendo: Tu me designaste responsável por toda a humanidade. Jesus está orando, falando com Deus, dizendo que ele é responsável por toda a humanidade segundo a designação divina. Isso para que ele possa dar a vida real e eterna a todos que
lhe foram concedidos. E esta vida real e eterna é que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso vai estar na oração sacerdotal de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 17 do manuscrito joanino, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. A vida verdadeira está bem claro aqui, a gente já falou isso mais de uma vez, isso falamos na live passada, é conhecer a Deus. Vida é relacionamento de amizade com Deus. Quem não conhece o Senhor Deus está morto. Jesus veio para que tivéssemos vida. E a luz, que nós vamos falar agora, mostra o caminho. A luz elucida a vida. Se a vida é conhecer a Deus, relacionar-se com Deus, a luz elucida este caminho até o conhecimento de Deus. A luz da vida elucida a vida. Jesus Cristo é o único que mostra o caminho para conhecer a Deus. Então, quando o apóstolo está nos dizendo que Jesus é a luz, ele está dizendo que ele ilumina o caminho para a vida. E por caminho, digo aqui, a maneira pela qual os homens chegam a Deus. O caminho é a maneira pela qual os homens chegam a Deus. E há apenas uma maneira de conhecer Deus. E a maneira pela qual se conhece Deus chama-se Jesus Cristo. Isto é, o caminho para Deus é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse também: quem me conhece, conhece ao Pai. Quem não me conhece, não conhece o Pai. Então nós temos que ter isso em mente. Paulo vai dizer que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Deus, homem. Jesus Cristo, homem. E o que significa conhecer Deus? O que significa conhecer Jesus Cristo? Calvino vai escrever que um homem conhece o mundo à medida que conhece a si mesmo, e que conhece a si mesmo à medida que conhece a Deus. A verdade é que aquele que não conhece Deus não conhece nem a si mesmo, não conhece nada, nem no céu, nem na terra. A verdade é que somente aqueles que conhecem a Deus podem conhecer algo de si mesmo e, consequentemente, conhecer algo real, algo que existe, algo deste mundo. Você pode devagar por toda a filosofia humana, mas sem conhecer a Deus, este conhecimento é inútil. Este conhecimento não te produz edificação alguma, porque Deus é a luz pela qual enxergamos tudo ao nosso redor. C.S. Lewis, no seu ensaio A Teologia é Poesia, uma pergunta, ele escreve, isso você vai encontrar no livro Peso da Glória, ele escreve dizendo assim que ele acredita no cristianismo como acredita que o sol tem nascido, não só porque ele o vê, mas porque através dele vê tudo ao seu redor. Hoje passou-se o dia e não sei se você viu o nascer do sol, mas mesmo que você não tenha visto o nascer do sol, você acredita que o sol vem nascendo a cada dia, porque é pela luz do sol que você vê as coisas ao longo do dia. A verdade é que a maneira como ele está querendo dizer aqui é que não só acreditamos em Deus, mas também é através dele que nós podemos enxergar. O nosso olho, ele não enxerga nada aquilo que não traz em si mesmo a capacidade de se ver. Nós podemos enxergar apenas aquilo que a luz reflete, Aquilo que não reflete a luz nós não podemos enxergar. Da mesma maneira, aquilo
aquilo que nós olhamos, se nós não tivermos a luz divina para nós nos elucidar, nós não compreendemos. Somente olhando através da luz divina que nós podemos compreender tudo o que existe. Precisamos ter os olhos desvendados. A cegueira que Jesus fala é daquele que está com os olhos abertos, mas não consegue enxergar porque não tem a luz da palavra para lhe mostrar a verdade. Aqui a gente está falando da cosmovisão, porque quando você olha através da luz da palavra, olha através da luz da Bíblia, a luz de Cristo, a luz do Evangelho, então a partir daí que você se torna uma pessoa com a luz. Você precisa conhecer a luz. É uma transformação da sua visão de mundo. É uma mudança completa. É preciso ver através dos olhos da luz. É preciso ver a luz da palavra. É a palavra que vai elucidar seu caminho. É uma transformação completa em todo o ser. Por completo. É o seu ser por completo que é transformado. Hans Huckmark, ele vai escrever em Filosofia Estética dizendo assim: Deus toma posse da pessoa em todo o seu cerne, em toda a sua existência, em toda a sua personalidade. A pessoa nascida de novo torna-se serva, escrava do Senhor em todas as áreas da vida, com todos os talentos e com todo o potencial que o Senhor lhe deu. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é agora pertence a Deus. A maneira de você se expressar é transformada, a sua arte é transformada, o seu vocabulário é transformado, porque a sua mente é transformada. É uma transformação a partir da mente, como consequência tudo é transformado. A maneira de se vestir, a maneira de você cortar o cabelo, a maneira de você andar, tudo em você vai ser transformado, porque agora você tem a visão de Cristo, você vê através da luz da palavra. Então, quando o apóstolo João nos traz essa revelação que nele estava a vida e a vida é a luz dos homens, ele está dizendo que a vida mostra a maneira pela qual os homens devem viver, porque esta luz nos ilumina para que possamos enxergar. Alguém que está sempre em trevas, que esteve sempre em trevas desde o princípio, alguém que nunca conheceu a luz, ele não sabe que está em trevas. Ele pensa, inclusive, que enxerga as coisas. Ele até a certo ponto acredita que tem conhecimento, acredita que que é possível alcançar as coisas, seja através do tato, seja de qualquer forma. Mas no momento em que os seus olhos são desvendados, no momento em que ele vê a luz, então ele descobre que até então não conhecia nada, até então era só trevas e agora está podendo enxergar. É apenas uma analogia aqui, vamos dizer assim, para que nós possamos entender essa transformação que acontece daqueles que estão nas trevas e que vêm para a maravilhosa luz. É uma transformação porque os olhos são desvendados para o conhecimento. Somente em Deus nós temos conhecimento, somente em Deus nós podemos enxergar as verdadeiras coisas da vida. Aqueles que não conhecem a Deus não vivem de verdade, porque nele está a vida. É através de Cristo que nós enxergamos e então podemos ver a realidade. Aqueles que não conhecem Cristo estão cegos, estão em trevas. E isso aqui fica bem claro quando o apóstolo usa o termo grego phos, né, que era muito utilizado, ligado na filosofia grega helenista aqui, para o deus Apolo, que ele tinha um arco com flechas de luz, que conseguia iluminar o caminho para as pessoas. As pessoas entendiam da forma que aquelas flechas de luz mostravam o verdadeiro caminho
que se devia seguir, que mostravam a verdade, que mostrava a realidade. Então, propositalmente ou não, mas deixa aqui para a gente poder pensar que, juntamente com o termo logos, o termo phos, e o princípio inicial usado aqui, pode sim ser ligado com essas flechas de luz que pertenciam ao deus panteônico Apolo, que era capaz de iluminar o intelecto humano. A gente fica confuso às vezes, porque não é da nossa prática utilizar o termo luz nesse contexto. Mas a gente às vezes até usa, mas não entende o princípio, a natureza, de onde vem este uso, esse conceito de utilizar o termo luz para algo que ilumina, algo que ilumina, que nos traz o conhecimento. Mas como luz aqui, ele está falando realmente do conhecimento, porque era de senso comum que a luz trazia à tona o conhecimento, que a luz mostrava ou aumentava o intelecto humano. De fato, era a luz que mostrava aquilo que não podia ser visto. Somente na luz é que enxergamos. Então, existia esse pensamento, de que a luz era quem era o que mostrava, dava o curso natural para as coisas, o deus Apolo, que era o deus que carregava as flechas de luz, era aquele que colocava o curso do mundo natural em ordem, mostrava o caminho para a sabedoria, colocava o sol em sua orientação correta, e ele era aquele pela qual a sua pontaria era infalível. Tanto que Raymond Anselm, ele vai escrever no seu livro The Hellman's Apollo, ele vai mostrar ali que Apolo era conhecido como a luz da vida, comparando-o com a luz do sol, que era capaz de espantar as doenças do inverno, e que suas flechas de luz podiam ser confundidas com suas palavras, que sempre eram certeiras em seu propósito. Deixo aqui para vocês perceberem as coincidências, Mas visto isso, o que é que o apóstolo Paulo estava aqui, movido pelo Espírito Santo? Ele estava trazendo explicações que afligiam a mente humana, desde a antiguidade. Quando nós olhamos para a filosofia pagã, nós temos que olhar desta forma. O homem sempre se preocupou com isso. O homem sempre teve curiosidade desta natureza. O homem queria algo que pudesse elucidar a sua mente, algo que pudesse lhe mostrar o verdadeiro caminho, algo que pudesse lhe mostrar o caminho para a felicidade, algo que pudesse lhe mostrar e lhe responder incontáveis perguntas sobre a origem da vida, como a conhecemos, ou principalmente do seu propósito. E o apóstolo João está aqui claramente dizendo: Jesus é a resposta. Jesus é a origem da vida. E Jesus também é o propósito. Nele encontramos o propósito da vida. Para ele vivemos. O Verbo de Deus é a origem da vida. Nele estava a vida. O Verbo de Deus é o propósito da vida. Nele estava a luz da vida. A luz que nos mostra o caminho para a maneira como devemos viver. E que maneira é esta? É a maneira em que nós absorvemos tudo ao nosso redor a partir da luz, da palavra de Deus. É somente conhecendo a Deus que conhecemos tudo. A verdade é que não há nada além de Deus. Quem tem Deus tem tanto quanto quem tem Deus e tem tudo mais. Porque não existe nada além de Deus. Não há nada que nós possamos ter que seja a mais. Se você tem Deus, você tem tudo. Então, conhecer a Deus é a maneira de você conhecer a realidade. Então, é isto que a luz
nos mostra a luz que brilha nas trevas, né? A dualidade aqui feita pelo apóstolo, falando entre trevas e luz, que era muito comum, né, na literatura grega. Platão vai fazer isso com frequência, apresentando um mundo de trevas que foi transformado pelo artesão do universo em um mundo espelhando aquilo que é bom, né, que espelha a essência daquilo que é bom. A gente já falou sobre isso anteriormente, e a verdade é que o apóstolo aqui está fazendo essa dualidade entre trevas e luz, mostrando aqui o poder do Logos de Deus, que vai muito além do demiurgo de Platão, que vai muito além do Logos descrito por Fílon, de Alexandria, o judeu alexandrino. As trevas não puderam contê-lo, as trevas não contiveram, pois nele estava a luz da vida. Jesus disse: eu sou a vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão em trevas, pois terão a luz da vida. É o próprio apóstolo João que registra essas lindas e belas e tocantes palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês me seguirem, não andarão em trevas, vocês terão a luz da vida. Somente Ele é aquele verdadeiro que pode não ser contido pelas trevas, né? O próprio João registra isso em seu testemunho do Evangelho, quando Jesus se autodeclarou a luz da vida, né? Então, eu não posso aqui, queridos, avaliar o impacto dessas palavras de Jesus, né, que é a palavra de Deus, que é a mensagem de Deus. Os fariseus, quando ouviram isso, ficaram incrédulos diante de tamanha revelação, porque Jesus Cristo é a luz do mundo sobre quem as trevas não tiveram domínio. E a verdade é que aqui vamos chegando ao fim da primeira parte do prólogo, quando há uma descrição do Logos, né? Nós falamos aqui de 6 declarações de João nessa 7ª live, e ele começa falando que o Logos é eterno, falando que o Logos é uma pessoa, falando da pessoalidade do Logos, falando da divindade do Logos. O Logos era Deus, a palavra era Deus, falando que tudo foi feito por meio do Logos, falando também que o Logos é a vida e, por fim, o Logos é a luz que as trevas não puderam conter. E, em seguida, nós vamos estar falando em mais uma live sobre a lâmpada que ardia e iluminava, a lâmpada que não era a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todos, mas sim que preparava o caminho para esta verdadeira luz. Estamos falando de João o Batista, não é o mesmo João, escritor do livro, né? Mas vamos falar na próxima live sobre esse homem enviado por Deus, chamado de João. Vamos chegando ao fim. Esse é o testemunho que eu tenho para hoje, que você possa realmente aceitar Jesus Cristo como aquele que te mostra o caminho para a verdadeira vida, né? E em termos práticos, o que é isso? O caminho para Deus está aqui na sua palavra. Somente aqueles que conhecem a palavra de Deus conhecem, portanto, Deus. Jesus Cristo é a palavra, é a revelação de Deus aos homens, é a maneira pela qual Deus escolheu para se revelar. Nós falamos isso desde o início. Então, desde já, queridos, queremos convidar você para orar conosco, agradecendo a Deus por este momento em que nós podemos aqui aprender mais da palavra de Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti por mais um momento em que nós podemos ouvir a Tua voz,
ver a tua revelação, Senhor, conhecer mais de ti. Senhor, que nós possamos te conhecer cada vez mais, que nós possamos ouvir cada vez mais da tua palavra, nos aproximando cada vez mais de ti. Que nossa vida possa ser transformada, que o nosso intelecto seja dominado por ti e que cada parte da nossa vida seja dominada por ti. Que nós possamos, Senhor, não sermos dominados pelas trevas, mas dominados pela luz. Que a tua luz, Senhor, mostre-nos o caminho para que possamos ver-te face a face, para que nós possamos te ver, para que nós possamos te conhecer, Senhor. Revela-te a nós, Senhor, através do teu Filho amado. Que nós possamos nos aprofundar na tua palavra e te conhecer cada vez mais. Desde já somos gratos a ti, Senhor, por este momento em que tivemos da tua revelação. Senhor, que nós possamos aprender cada vez mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Nós vamos estar voltando na terça-feira. Que Deus os abençoe. Este é o que temos para hoje.